Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a área de freelancer. Eu falei há uns vídeos passados que eu ia começar a falar sobre esse assunto nesse canal a respeito de freelancer. Vou dar dicas práticas para você que quer iniciar nessa área de freelancer, criando aplicativos ou sites para empresas ou pessoas físicas, né? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Você precisa ter todo um planejamento para conseguir trabalhar da forma correta e colher, né, os melhores resultados. Então, você que quer empreender e não faz a mínima ideia, eu vou falar aqui exatamente o que você precisa fazer. Eu vou te mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Não estou dizendo que é fácil, mas que não é esse monstro que foi criado, que é algo extremamente inalcançável, que é para um grupo seleto de pessoas. Não. Eu vou dizer para você que qualquer pessoa pode empreender, né? Claro, tem pessoas que já têm característica, que não é tão conservadora, é bem mais fácil. Mas às vezes você acha que não tem a característica, mas é só um medo. Depois que você entende como que esse mercado funciona, você tem uma educação sobre esse mercado, você consegue ter resultado. Eu sempre gostei de empreender, mas eu não vou dizer pra você que, tipo assim, eu nasci pra empreender, eu já estava no sangue ali. Eu não conhecia sobre essa área, eu estudei, procurei entender como que funcionava o empreendedorismo e eu comecei a colocar em prática. Só que o mais importante de tudo isso é o planejamento. E a maioria das pessoas falham ao começar um empreendimento, é o planejamento. Você precisa ter um planejamento básico para começar a empreender, seja programação ou qualquer outra área. Muitas pessoas acabam não empreendendo porque acham que precisam abrir uma empresa, um CNPJ. E aí a pessoa tem medo disso, né? De abrir uma empresa, não sabe como é que funciona, burocracia. E muitas pessoas têm medo já logo nessa questão aí do CNPJ. Primeiro ponto que eu preciso falar para você aqui é que você não precisa abrir empresa. Quero quebrar já essa objeção logo de cara. Como assim, Marcos? Então, para empreender, eu não preciso abrir um CNPJ? Não. Inclusive, você não vai fazer isso. Você nunca começa um empreendimento ou qualquer negócio que seja seu ou você que vai trabalhar como freelancer, aí é negócio do mesmo jeito, né, é empreendimento, você jamais começa abrindo um CNPJ. Isso porque você ainda não tem experiência, você ainda não colocou a mão na massa, você ainda não gerou nenhum tipo de receita. Se você ainda não gerou nenhum tipo de receita, você jamais deveria abrir uma empresa. Você sim vai precisar abrir um CNPJ, uma empresa, contratar uma contabilidade, vai fazer isso. Você tem que regularizar o seu negócio, porque senão você vai ter problemas com a Receita Federal e tudo mais. Então, assim, você vai ter que regularizar, não só pela questão de você não ter problema com a Receita, mas porque você vai pagar menos impostos. Sim, quando você abre uma empresa, você paga muito menos impostos, você tem muito mais benefícios. Se você trabalhar só como pessoa física, você pode, mas você vai pagar muito imposto, enfim, não vai valer a pena quando você começar a ganhar um pouco mais de dinheiro. No começo não, mas depois que você começa a ganhar uma grana, você precisa se regularizar. Então, o primeiro mito aqui é que você não precisa começar com CNPJ. Você vai trabalhar como pessoa física. Bom, eu coloquei aqui no Google só para você ver rendimento máximo de pessoa física. Hoje, né, em 2025. Então, assim, ó, pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de 33 mil, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural, são obrigadas a declarar. Então, você pode trabalhar como pessoa física sem precisar pagar imposto, né, ou declarar um imposto de renda aí, você que recebe aí R$ 33.888 em rendimentos anuais. E aí, para você saber quanto que é mensal, você coloca aqui, ó, 33.000, né? 888 dividido por 12. Se você receber aí até 2.824, você não precisa se preocupar com imposto, imposto de renda. Você não precisaria declarar imposto de renda, pagar nenhum tipo de imposto. Se eu não me engano, acho que não entraria nem no Carnê-Leão. Você não precisaria nem fazer Carnê-Leão, né, para esses valores de 2.500, 2.800. Se passasse disso, aí acho que você teria que fazer Carnê-Leão, tal, teria que pagar um imposto mó alto lá de 28%, 30% para se manter regularizado no seu CPF. Minha dica é, se você está ganhando aí, né, como freelancer de 2.000 até 2.500, 2.800, cara, não precisa ainda abrir empresa. Agora, você começou a ganhar mais do que isso, 3.000, 4.000 por mês,
aí você vai ter que abrir empresa. Por quê? Porque você já está passando aí, né, do valor máximo aí de uma pessoa física. Então você vai ultrapassar. Ah, ultrapassei um mês aí, ganhei 4 mil esse mês, no outro eu ganhei 1.500. Então não houve uma estabilidade, né? Então nesse caso, talvez, cara, você poderia até passar batido. Mas se todo mês ali, você tá uns 4 meses seguido, você começou a perceber que o faturamento aumentou e ele tá só aumentando, no primeiro mês, 3 mil. No segundo mês, eu bati 3.500. No terceiro, 3.800. No quarto, 4.500. Opa, você está aumentando, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. O seu faturamento ele tá crescendo, ou ele está pelo menos se mantendo estável, mas acima, né, dos 2.800. Aí eu recomendo que você faça a abertura do CNPJ. Procure um contador. Ele vai fazer todo o processo, né? Abrir empresa, vai criar todos os contratos, vai colocar o nome da sua empresa, o CNPJ, você vai ter o contrato social lá, eles que vão fazer toda a regularização. Mas isso só quando você, de fato, começar a faturar nessa área de freelancer. Se você não fatura, cara, você nem deveria estar abrindo CNPJ. Não faz sentido, porque você não tem experiência. Você vai abrir a CNPJ, você vai ter gastos com contabilidade, com sistema de notas fiscais, porque você precisa emitir notas fiscais. Você vai ter alguns outros gastos que são desnecessários para você que está começando agora, que não ganha dinheiro. Então você tem que entender isso. E minha dica é, quando você abrir empresa, tenha pelo menos uma margem de 6 meses. Porque caso der errado, você tem um caixa aí de 6 meses para movimentar a sua empresa. Mas você só abre empresa quando você começar a perceber, cara, agora de fato estou ganhando dinheiro. Então você tem que regularizar, porque senão você vai ser pego pela receita, né? Você vai ter problemas com o governo. Primeiro ponto é esse que eu queria passar para você, é que você pode começar como pessoa física e deve. Começou a gerar mais receita aí sim você abre o CNPJ. Legal. Então o primeiro passo, eu queria tirar esse mito aí do CNPJ. Então você precisa ter um planejamento. O planejamento é muito importante. Primeiro passo, você precisa estudar. Então você vai adquirir conhecimento. Eu quero criar sites. Então você vai estudar, né? Vai estudar algum curso, seja online, presencial, não importa a forma, vai procurar aí um professor que você gosta, um especialista. Você precisa estudar sobre o assunto, precisa se especializar de verdade. É bom você procurar uma pessoa que tem conhecimento para te acompanhar. Nunca faça algo sozinho, tá? Estude por conta própria, sem você saber o que você está estudando. Porque às vezes você está perdendo o seu tempo. Então procure alguém para te orientar. Essa é a minha recomendação. Então depois que você estudar, se profissionalizar, porque se você não tiver conhecimento, você não sabe criar site. Não adianta. Não sabe criar aplicativo. Não sabe trabalhar na área que você especificou, nem precisa começar a criar alguma coisa aí como freelancer, porque você vai ter problema com o seu cliente. Você precisa ter uma capacidade aí mínima, né, para poder pegar esses projetos, ter a confiança e, de fato, ganhar dinheiro. E para você ter confiança, você precisa ter conhecimento e colocar em prática. Então, o primeiro passo é especialização. Se especializou, aí sim, você já vai começar a fazer o planejamento, né, para começar a trabalhar como freelancer. Depois você precisa definir como que você quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar por hora ou você quer ganhar por projeto? Porque você pode trabalhar dessas duas formas. Eu vou cobrar por projeto. Esse projeto aqui eu vou cobrar R$2.000. Esse daqui eu vou cobrar R$1.500. Esse eu vou cobrar R$3.000. Então você vai cobrar pelo projeto inteiro. Ou você pode cobrar por hora. Então eu trabalhei 8 horas por dia, sei lá, minha hora vai ser R$20. No começo você vai cobrar mais barato, aí minha hora vai ser R$20. Vou trabalhar 8 horas por dia, ou o tanto de horas que eu defini. Então você pode trabalhar tanto por horas quanto por projeto. Aí é uma escolha sua, não tem certo ou errado. Então, para quem está começando, trabalhar por hora tem que calcular bem. Trabalhar por projeto, para você que está começando é mais fácil. Você define um valor X e aí você já sabe que vai receber aquele valor naquele mês. Porém, você tem que saber calcular de qualquer forma, porque se você cobrar um valor total e você errar nesse valor total, depois você não vai poder cobrar mais alto, tá? Você não vai poder cobrar um extra. Cobrou um valor fixo, tem que ser aquele valor, certo? Eu cobrei R$2.000. Aí chegou na metade do projeto, você percebeu que tinha mais coisa, que o projeto era mais complexo. Aí você vai, vou pedir mais R$1.500 para o cliente. Não,
Você combinou 2.000 ou 3.000, tem que ser 2.000 e 3.000. Você não pode cobrar mais. Então, se você for cobrar por projeto, faz o dimensionamento correto desse projeto para você chegar no final e não ter que cobrar mais algum valor para o cliente, porque com certeza ele não vai gostar. E por hora é mais tranquilo porque você vai trabalhar por hora. Porém, é bom você estabelecer prazos para que você não fique trabalhando ali, né, só tirando dinheiro do seu cliente. Então você tem que saber trabalhar também por hora. Então você pode trabalhar por hora ou por projeto, você pode escolher os dois. Saiba que tem essas duas opções, mas você precisa definir uma meta. Quanto que eu quero ganhar nesse mês? Eu vou começar agora como freelancer. Cara, eu vou começar por baixo. Eu quero ganhar nesse mês R$ 2.000. Beleza, como o CPF, né, tá tranquilo. Você pode ganhar esses 2.000 aí, não vai precisar pagar imposto, não vai precisar fazer nada. Tranquilo. Eu vou começar, R$ 2.000. Depois você pode ir aumentando. Então você tem que definir essa questão. Se você vai pegar um projeto e vai cobrar 2.000, ou se você vai cobrar bem barato no começo. Então, se você vai cobrar mais barato, você tem que pegar projetos mais simples, certo? Porque não adianta você pegar um projeto super complexo e cobrar R$ 2.000. Não, você vai perder tempo. Inclusive, você não vai nem conseguir entregar aquele projeto naquele mês. Então, no começo, pegue projetos que você consegue entregar no mesmo mês. Porque aí você consegue definir certinho o tanto que você vai ganhar. Isso é para você pegar experiência. Não adianta você pegar projeto grande de 4, 5 meses, porque aí você tem que abrir uma empresa, entendeu? Tem que pegar projeto pequeno. E projeto pequeno, Marcos? Cara, qualquer tipo de comércio pequeno, loja pequena. Você pode pegar de uma padaria que precisa de um sistema, um supermercado pequeno, uma barbearia, uma pizzaria, da sua região, da sua vila, da sua cidade. Um site estático, por exemplo, se você vai criar um site, um sistema de cadastro, de login, um aplicativo mais simples, estático. Você pode fazer para escolas, para ONGs, algo mais simples, mais estático, com poucas funcionalidades. Isso vai ajudar você no começo. Ou uma aplicação que resolve um problema específico, mas que dá para você cobrar um preço mais barato. Então você tem que pensar nisso. Mas no começo, pega projetos mais simples, intermediários, não pega projetos avançados, projetos que vão demandar muito tempo. Vou pegar uma loja virtual. Não, cara, a loja virtual é complexo, é longo, né? Não é um mês que eu vou entregar uma loja virtual. Então, o primeiro passo é estudo, profissionalização, aí vem todo o planejamento. Você vai se organizar primeiro para depois começar a pegar os projetos. Então, você vai colocar numa folha de papel as formas que você quer ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar por hora, vou trabalhar por projeto, ou eu vou usar as duas formas. Depois você tem que definir também os projetos que você vai pegar. Você pode até pegar um projeto um pouquinho mais complexo, mas eu recomendo a partir do segundo, terceiro mês, para você, né, já ficar ter uma tranquilidade melhor, né? Já começar no primeiro mês pegando uma bucha, não sei se é interessante. Então é mais para você começar de uma maneira mais light. Depois, você precisa ter na sua mão aí também um documento de análise de requisitos. Esse documento de análise de requisito é um documento onde vai ter os requisitos do projeto que você vai fazer para o seu cliente. Então, você vai conversar com o cliente seu, colher esses requisitos, pode ser através de ligação, ou você pode conversar pessoalmente com esse cliente, ou até mesmo online, né, via Discord, via Skype. Você colhe essas informações e cria um documento de análise de requisitos, com todos os requisitos funcionais e não funcionais do projeto. E aí você colhe a assinatura do cliente. Quando ele aprovar aqueles requisitos, você pega a assinatura dele e aí depois disso você vai para o contrato. Já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar depois na descrição do vídeo, como que você faz essa análise de requisitos. E tem até o documento para você baixar lá gratuitamente aqui no canal. Um documento de análise de requisitos. Então eu estou falando aqui do documento, mas já tem vídeo aqui no canal também. Você precisa ter pelo menos um documento aí para facilitar a tua vida. Marcos, precisa desse documento? É obrigatório? Não precisa. Você pode simplesmente conversar com o cliente, colher esses requisitos e anotar numa folha de papel. Mas o documento, ele vai trazer uma segurança maior para você e para o seu cliente. Por quê? Porque você está documentando os requisitos do projeto e você está pegando uma assinatura inicial desse cliente. Tanto dele, quanto de testemunhas, quanto de outras pessoas que estão envolvidas no projeto, que são os stakeholders, né? Então isso já garante uma segurança e um profissionalismo maior. Então eu recomendo esse documento. Então é bom você ter um documento de análise de requisitos, um modelo base que você vai seguir, né, para todos os projetos. Depois você precisa ter um contrato. É interessante você saber montar um contrato. Marcos, eu preciso de um advogado
Se você tiver condições de contratar um advogado para cada projeto, eu recomendo. Se não, que eu acho que a maioria das pessoas não vai querer fazer isso, você mesmo pode montar um contrato. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Hoje, né, é mais fácil porque a gente tem as inteligências artificiais. Mas na minha época já era um pouquinho mais difícil. Você pode vir aqui e usar o ChatGPT ou qualquer outro aí chatbot, né, com inteligência artificial. Aqui para o ChatGPT, cara, você pode pedir aqui, por exemplo, um modelo base de contrato para o projeto que você vai criar. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Você coloca aqui, você vai colocando com as suas palavras, tá? Eu vou colocar aqui de uma maneira bem simples. Eu preciso, por exemplo, coloca aqui, ó. Traga para mim. Deixa eu aumentar mais aqui. Aí. Traga para mim um modelo de contrato com. Aí você coloca aqui, ó, com respaldo, né? Ó, respaldo jurídico de um aplicativo de barbearia que vai ter as seguintes funcionalidades. Aí você tem que dar vários detalhes, contextualizar, tá? Eu tô colocando de bem rápido aqui para você ver. Agendamento, né? Agendamento de clientes. Possibilidade de avaliação, né? Avaliação dos serviços. Aí eu coloco aqui, ó. Tela de serviços. Sei lá, você vai colocando. Agendamento de clientes, possibilidade de avaliação dos serviços. Tela, né? Com todos os serviços. Tela com todos os serviços e por aí vai. O projeto vai ser dividido em 3 partes. Aí você joga aqui, ó. Eu repeti aqui porque deu problema. Contrato de prestação de serviço para desenvolvimento de aplicativo de barbearia. Aí aqui vai estar o contratante, o nome da razão social, o nome da sua empresa, né? O endereço, o CNPJ, né? Ou o CPF. Aí você vai substituir para pessoa física. A contratada, aí tem a cláusula do contrato, ó, o objeto do contrato. O objeto deste contrato é desenvolvimento, implementação e manutenção. Agendamento de cliente, serviço, tal. Cláusula da divisão do projeto em fase. Fase 1, ó, planejamento e prototipação, desenvolvimento e implementação, testes e ajustes. Isso você vai ajustando. Obrigações das partes, ó. Obrigação da contratante, valor e forma de pagamento, propriedade intelectual, confidencialidade, prazo e vigência, o prazo do projeto, rescisão, caso aconteça a rescisão, né? Condições gerais e as assinaturas. Olha isso, eu coloquei aqui, vou ser sincero com você, eu coloquei rapidinho, de qualquer jeito, ele já me entregou um modelo base de contrato. Aí é claro, você tem que ajustar esse contrato, estudar um pouquinho também sobre as leis do consumidor, você estuda um pouquinho e adapta, você consegue adaptar. Aí vai ter lá, você monta no seu Word, né? Você monta lá no seu editor e cria esse documento. E aí no final você precisa colher as assinaturas. Sem a assinatura do seu cliente, você não pode começar. Ele assinou, quer dizer que ele aceitou os termos. E geralmente, né, a inteligência artificial vai entregar um contrato que vai ter um respaldo jurídico, não 100%, mas vai ter ali um contrato razoável para você que está começando. Então vai funcionar, não vai dar nenhum problema para você. Porque se o cliente assinou, cara, acabou. O contrato pode ser até um contrato meio fraco. Ele assinou, ele aceitou os termos. Então é muito difícil você perder isso daí na justiça. É claro que para quem está começando agora pode fazer dessa forma. Vai pegar um projeto grande, uma empresa maior, cara, contrata um advogado para fazer um contrato específico para aquele projeto. É sempre o ideal. Mas você pode sim fazer um contrato base aí de projetos básicos e intermediários para vários desenvolvimentos que você for fazer. Mas para algo mais complexo eu não recomendo, porque pode ter algum furo no contrato e uma empresa usar esse furo contra você. E aí você que não tem especialidade nisso, pode ter algum prejuízo lá na frente. Mas para algo simples, isso daqui resolve numa boa.
entendeu? É claro, você precisa estudar um pouco mais sobre contrato, joga no YouTube lá, contrato, pesquisa e vê mais ou menos o que precisa ter. Você também pode vir aqui, né, e pesquisar no Google, né, modelos de contrato, ó. Modelos de contrato. Deve. É claro que isso daqui, tá, pessoal, não é 100%, mas você pode dar uma olhadinha aqui, ó, em alguns modelos de contrato. Tá vendo? Você dá uma olhada e pode seguir, não 100%, né? Você pode usar a inteligência artificial para dar uma ajustada, deixar mais didático e melhorar isso daqui. E para colher a assinatura digital, que você precisa colher a assinatura digital, você vai precisar de um software especializado para isso. Você tem vários, tá? Mas um que é muito bom é esse ClickSign. Você joga aí no Google, ó, ClickSign. Esse aqui, ó, ClickSign. Ele permite, tá, que você colha a assinatura digital de documentos. E tem também um respaldo jurídico. Então você precisa vir aqui em planos e preços, você vai ter que pagar, tá? Mas aí vale a pena. Ó, 39 por mês aqui, ó, 20 documentos por mês. Mas aí você pode colocar 50. Mas ó, imagina, 20 documentos por mês assinados. R$39 não é nada. Então assim, você pode assinar isso daqui, você vai conseguir fazer, enviar esse documento para o seu cliente via e-mail e ele vai conseguir assinar esse documento pelo e-mail. Ó, documentos assinados por e-mail, assine com certificado digital, defina a ordem das assinaturas, você pode integrar a API, né, assinar documentos em lote e vai até 5 usuários. Então você criou o seu contrato certinho no Word, você vai mandar para o cliente no e-mail. Ele precisa assinar esse contrato. Como é que ele vai assinar? Vai precisar, né, de um software específico, vai ter que integrar, né, nesse documento aí para que você possa assinar. Ele vai assinar através do ClickSign, esse documento, ok? Então precisa ter essa assinatura. Legal, já mostrei para você como fazer o contrato e como assinar ele digitalmente. Documento de análise de requisito. Então você já tem que ter tudo isso preparado. ClickSign, já tem. Aí você estuda, tá? Como fazer a integração do ClickSign, né? Depois que seu documento estiver pronto, aí sim você consegue assinar o documento. Depois você procura informações, você vai pesquisar. Então você precisa ter contrato, documento de análise de requisito, planejamento referente aos projetos que você vai fazer. Você precisa ter pelo menos uma tabela com os projetos que você vai fazer no começo. Você precisa ter o conhecimento, você precisa ter também essa definição, né, de preços, né, se você vai ganhar por hora ou por projeto. E o outro ponto é se você vai trabalhar com plataformas de freelancer ou se você vai trabalhar com a sua própria plataforma. Então, você já tem que ter tudo isso em mente. Se você for trabalhar com plataformas de freelancer, você tem o Workana. O Workana é uma plataforma de freelancer que você vai fazer o cadastro, eles vão te dar uma estrutura pronta e aí você vai conseguir captar os clientes pela plataforma. Mas tudo isso que eu falei para vocês, do contrato, do documento de análise de requisito, tudo que eu falei para vocês, vocês têm que ter, porque você vai usar isso daqui. Isso daqui é só o local de trabalho. Aqui é só o local para você captar clientes. O site de freelancer ele vai te dar toda a estrutura, toda a segurança ali para acontecer os pagamentos, né, para você negociar com o cliente. Ele vai te dar toda a estrutura. Se você for criar a sua própria estrutura, aí é diferente. Você vai precisar de um site, de um formulário de contato, você vai precisar de uma estrutura básica para você captar esses clientes. Um site que depois joga para uma lista de WhatsApp, para um contato de WhatsApp, e lá você vai conversar. E do WhatsApp você pode jogar para o Skype para ter uma conversa online, colher esses requisitos, fechar o projeto e começar o projeto. Então você pode ter toda uma estrutura para isso. Pode ser uma estrutura básica, mas aí você vai ter que investir um pouquinho. Tá? Você pode começar como pessoa física normal, pode montar aos poucos, mas você tem que ter essa estrutura pronta antes de você começar a captar clientes, tá? Então você vai decidir se você vai usar site de freelance ou montar a sua estrutura própria. Vai ter vários sites de freelance. Workana, 99 Freela, Fiverr. Nossa, tem um monte de site de freelancer. Você pode criar uma conta e ver como que é a estrutura, né? Pode criar em vários aí para você captar clientes. Qual que é a vantagem do site de freelancer? É que você já tem a estrutura pronta. Não precisa se preocupar com isso. É só você negociar com o seu cliente. Captar os clientes pela plataforma. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo aqui é que os valores em site de freelancer são mais baixos. Isso porque as propostas são mais baixas.
mas para quem está começando é excelente. E também tem a questão da nota, né? Você pode ter um pouquinho de dificuldade no começo de pegar serviço, mas depois que você começar a pegar serviço e ter uma nota boa, tem gente que vive só de Orkana, trabalhando de freelancer. Tem gente que vive só de site de freelancer. Você ter a sua estrutura própria é melhor porque você tem flexibilidade, você tem autonomia. Lá, você consegue trabalhar da sua própria forma. Eu prefiro a minha própria estrutura, mas você também pode usar essas plataformas para começar e depois montar a sua estrutura depois. A sua estrutura não precisa ser algo complexo, mas precisa ser algo organizado. Você pode ter um site onde vai ter todos os serviços que você vai fazer. Lá você pode colocar consultoria, serviços de desenvolvimento, produtos. E você também pode ter lá no seu site, né, todos os projetos que você está fazendo atualmente. Você coloca lá imagens, descrições. A gente está fazendo projeto para pizzaria, para barbearia, para padaria. Então você coloca lá os projetos que você está apto a fazer e coloca na sua vitrine. Precisa ter um formulário de contato, um campo lá de WhatsApp para você conversar pelo WhatsApp, um WhatsApp comercial. E de lá você pode jogar para um Skype, né? Você pode conversar com ele online mesmo. Você pode trabalhar 100% do conforto da sua casa. Você não precisa de nenhum tipo de empresa física, tá? Se você tiver investimento para isso, você poderia fazer isso. Mas você pode trabalhar 100% do conforto da sua casa. E aí você conversando com esse cliente, você colhe os requisitos, pegar a assinatura no documento de análise de requisito, vai passar para o contrato, vai colher a assinatura do cliente no contrato. Só depois que ele assinar o contrato, aí sim você começa o serviço. Nunca comece o serviço sem essas assinaturas. Então é isso. Você precisa ter uma estrutura. Depois você precisa organizar os links de pagamento que o cliente precisa pagar. Então vamos supor que ele vai pagar em 12 vezes, né? Em 4 vezes cada módulo do seu projeto. Você precisa ter essas opções de pagamento. Uma opção é links de pagamento. Você oferece esses links, né, via WhatsApp ou via qualquer rede social. Ele vai acessar esse link e vai fazer o pagamento. Então você precisa já deixar configurado esses links de pagamento, essas opções de pagamento. Pix, cartão de crédito, tudo isso você vai fazer antes de pegar o primeiro cliente. Montou toda a estrutura, está tudo pronto? Está com todos os documentos em mão, todas as estruturas feitas, link de pagamento, tem conhecimento, cara, está tudo pronto? Aí sim você começa a captação de clientes. E aí é aos poucos. Vai pegando, vai conversando. Depois você vai começar a fidelizar clientes. Depois que você começa a fidelizar, aí de fato você começa a engrenar nessa área de freelancer. Se você fizer esses projetos bem feitos, e os primeiros projetos são os mais importantes, esse cliente, seja pessoa física ou empresa, ele vai recomendar você para outras pessoas, para outros possíveis clientes. Você vai começar a ter recomendações. Vai começar a chegar clientes para você através de recomendações. É assim que você começa a fidelizar clientes. É você fazendo um bom trabalho. Você faz um bom trabalho aqui, esse cliente recomenda você para outro. E aí você faz o trabalho para esse outro, aí esse outro recomenda você para outro. Até você chegar num cliente grande, onde você vai trabalhar com ele, né, durante muito tempo. Acaba que você começa a ser contratado, cara. Você vira ali um desenvolvedor oficial daquela empresa. Isso começa a acontecer. E aí depois você não vai precisar ficar captando o cliente toda hora, porque você começou a fidelizar. E aí é onde você começa a se estabilizar nessa área. No começo, você não vai ter essa instabilização. Você vai ter que ficar pegando o cliente, captando. Mas depois, quando você fidelizar os clientes certos, aí você começa a estabilizar e aí fica bem melhor de você trabalhar. Então é assim que você trabalha como freelancer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mas não sai não, que eu quero dar uma dica extra para você aqui. Se você está no começo ainda, né, não sabe qual área da programação seguir, se é site, se é aplicativo, você que está no começo, né, está aprendendo, ainda não se especializou, vou dar uma dica aqui, ó. Acessa o meu site oficial, stackmobile.com.br, tá na descrição do vídeo aí, ó. E você vem aqui, ó. Acesse o meu site, vem na aba cursos. Nós temos aqui vários cursos profissionalizantes. Curso na área de desenvolvimento de aplicativos, de sites, né? Sites e aplicativos. Com a linguagem Kotlin, linguagem Java, JavaScript. Tem cursos da minha autoria e tem cursos de parceiros aprovados por mim, assinados por mim e revisados por mim. Eu jamais vou divulgar produtos de outras pessoas se não foi revisado por mim, se não tem uma parceria. Então todos esses produtos foram revisados,
tem a qualidade, né, Stack Mobile, e eu te garanto que eles trazem resultado. Tá? São produtos que de fato ensinam o que o mercado espera. Todos os cursos que estão aqui, eles têm um propósito. Eles fazem sentido no mercado. Cada um com a sua proposta. Nós temos aqui vários cursos, tá? Tem um curso de Kotlin aqui para iniciantes. Esse aqui é um curso focado só na linguagem Kotlin. Você que hoje não tem muita condição de investir num curso mais top, mais caro, esse aqui é um curso baratinho, cara. Baratinho, da minha autoria, que vai ensinar lógica de programação, algoritmos e a linguagem Kotlin completa, usando o IntelliJ IDEA. Aqui você não cria aplicativos. É um curso só de lógica da linguagem Kotlin, para você formar essa base sólida. É um curso barato para quem tem poucas condições financeiras e também para quem não tem um computador potente aí para rodar o Android Studio. Então esse curso ele faz sentido para esse tipo de público. Você pode dar uma lida depois, tá? Esse curso aqui é bem interessante para você iniciar, para você não ficar sem estudar, cara. Pelo menos aqui você está aprendendo algo de verdade. Curso da minha autoria. Nós temos aqui um curso também para iniciante, ó. Você pode ver aqui a tarjinha iniciante, que é um curso de Java. Esse também é um curso que aborda a parte lógica de algoritmos, porém a parte da linguagem Java. Para você que quer começar mais para frente a trabalhar com back-end com Java, ou você que quer criar jogos, você que quer trabalhar com sistemas embarcados, sistemas para desktop, o Java ele pode ser utilizado para vários ambientes. Até para desenvolvimento Android, apesar de eu não recomendar, né? Recomendo o Kotlin, até nisso você pode usar. Então, o Java é uma linguagem que vai ser muito utilizada no mercado de trabalho e também você pode usar para criar os seus projetos. Esse aqui é um curso para iniciante. Se você também está começando agora, é um curso barato, tem desconto caso você precise. Entre em contato aqui, ó, a gente consegue dar um cupom para você para esse curso. Aqui é um curso de um parceiro nosso, o Emerson Machado, né, do Ariatech Brasil. O curso é excelente. Isso aqui é lançamento, tá? Esse aqui você tem cupom. Esse aqui é o curso de Android. É curso da minha autoria também. Curso completo, do zero ao avançado. Esse aqui já é todos os níveis. Ou seja, ele começa do zero, para você que não sabe nada, e ele vai até o nível avançado, até o nível profissional. Aqui você aprende a desenvolver aplicativos Android com as melhores tecnologias do mercado, utilizando Jetpack Compose, a linguagem Kotlin e vários tipos de bibliotecas, arquiteturas modernas. Ok? Você tem grupo de alunos, você tem meu suporte individual e esse treinamento aqui, ele vai te trazer um conhecimento absurdo, absurdo. Então, se você quiser aprender a criar aplicativos Android, esse é o treinamento correto. E nós temos aqui o nosso parceiro também, Matheus Fraga, que criou simplesmente o melhor curso do Brasil de JavaScript, que é o Fábrica de Aplicativos. Se você quer criar sites, tanto front-end quanto back-end, esse curso foi feito para você. Ah, eu quero criar aplicativos para Android e iOS com React Native. Esse curso foi feito para você. Nesse curso aqui você vai aprender React.js para trabalhar na parte de sites, Node.js para criar os seus servidores e React Native para criar aplicativos para Android e iOS de maneira híbrida. Fora outros conceitos aí, né, outras habilidades com JavaScript. Então aqui você vai se tornar um full stack, aprendendo a criar sites, servidores e aplicativos utilizando aí o JavaScript. Então você que gosta do JavaScript, desse universo, fábrica de aplicativos. Então nós temos treinamentos aí para as principais áreas, que é aplicativos e sites. Bom, é isso, recado dado. Eu queria passar para vocês, porque muita gente não conhece, né, o nosso trabalho. Nós temos aqui formações profissionais e de qualidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.